Então, irmãos, Deus preparou de fazermos algumas visitas ali naquele lugar. Agradeço a Deus, irmãos, que muitas visitas fizemos e o Senhor muito nos visitou com a sua glória e com a sua presença. Mas agradeço a Deus, irmãos, que foram se passando os dias ali e os dias da nossa missão já estava se encerrando, irmãos. Estava se encerrando a nossa missão ali naquela localidade. Porém, antes, irmãos, de sairmos dali, um servo de Deus nos convidou a fazer uma visita. Glória a Deus nas alturas. Que ele tinha uma família e tinha muitas necessidades. Agradeço a Deus, irmãos, que eu, junto com alguns irmãos, fomos ali, irmãos, em nome do Senhor Jesus. Toda honra e glória seja dada a Ele. Glória a Deus nas alturas. E chegando naquele lugar, irmãos, um barulho de pagode alto, fumaceira subindo, bendito seja o Senhor. E ali estava, irmãos, estavam fazendo um churrasco naquela casa. Glória a Deus nas alturas. E, irmãos, eu ainda pensei, será que vai dar certo isso? Está tendo um churrasco com pagode, com bebida. Glória a Deus nas alturas. Irmãos, o pensamento do homem é um, mas a obra de Deus é outra. Glória a Deus. Deus faz coisas que nós não entendemos. E Deus, irmãos, tocou no nosso coração. Batemos naquela porta durante algum tempo. E de repente um garoto veio e nos atendeu. Bendito seja o Senhor. E o servo de Deus daquela localidade disse: a paz de Deus, irmãozinho. Ele: amém, irmão. Nós viemos fazer uma visita para sua mãe. Glória a Deus nas alturas. E Deus preparou, irmão, de entrar dentro daquela casa, irmãos, e um pagode rolando no quintal. Porém, aleluia, era uma casa de vila, irmão. Tinha muitas casas ali. E a casa da serva de Deus era da frente. Mas os filhos da serva de Deus que estavam organizando aquele pagode. Bendito seja o Senhor. E a serva de Deus, irmão, estava sentada no sofá. E quem nos atendeu foi o filho e o esposo dela. E o esposo dela falou: irmãos, entra. O esposo dela estava parado há muito tempo e ela também não congregava. Glória a Deus nas alturas. Irmãos, e aquela irmã calada, sentada no sofá, não falava nada. Aí nós saudamos ela, ela não respondeu. Bendito seja o Senhor. Mas nós fomos ali para fazer a vontade de Deus, não foi a nossa. Bendito seja o Senhor. Agradeço a Deus, irmão, que o Senhor tomou um dos seus servos e falou: irmãos, nós viemos aqui só fazer uma oração com os servos de Deus. Podemos fazer? E o servo de Deus deu liberdade. Foi aberta aquela oração em nome do Senhor Jesus. Dobramos o nosso joelho e o Senhor começou a nos visitar com a sua glória, uma glória muito grande. Bendito seja o Senhor. E, irmãos, levantamos daquela visita. Bendito seja o Senhor. O servo de Deus abriu a liberdade para que se fosse anunciada alguma coisa dentro daquela casa. Agradeço a Deus, irmãos, que o Senhor não dá sua glória para ninguém, mas o Senhor entrou pelas portas e as janelas daquele lugar com o teu poder e com a tua glória. De repente, Deus tomou uma serva de Deus que estava conosco, que foi, irmãos, em direção àquela serva de Deus que ficou calada o tempo todo. E deu um abraço gostoso nela, irmãos, um abraço com muito amor. E de repente, aquela serva de Deus começou a chorar, e o Senhor começou a visitar ela, e ela começou a falar linguagem, e dar glória, 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 e ninguém entendia nada, porque o servo de Deus, esposo dela, começou a chorar. Glória ao nome do Senhor. E de repente aquele pagode parou, aquele churrasco parou e começou a entrar os filhos da serva de Deus pelas portas daquela casa, aleluia, dando glória. Um de bermuda já pegou o violino e começou a tocar, o outro chorou. Bendito seja o Senhor. A gente não entendeu, nós não entendemos nada, irmãos, o que estava acontecendo ali. Glória a Deus. E de repente, irmãos, quando acabou toda a visitação do Senhor, que todos choraram, se alegraram, nós ficamos sabendo, irmãos, aquela serva de Deus, há 10 anos que ela não falava uma palavra, glória ao Senhor, e o Senhor libertou ela, glória a Deus. Aquela que não falava, falou, aquela que não falava, deu glória. Bendito seja o Senhor. O Senhor entrou naquela família, trocou o churrasco
pelas visitas, trocou a bebida pela glória. Bendito seja o Senhor. Aquele que estava parado começou a congregar. Aquele que não tinha força, Deus deu força. Deus selou com a promessa. Aleluia. Preparou o casamento. Entrou no meio daquela família e fez uma grande obra, e o nome de Deus está sendo glorificado. Agradeça a Deus por tudo. Deus seja louvado.